Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos saber tudo sobre o eclipse total da Lua do dia 27 de setembro de 2015. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, e esse vídeo aqui, o vídeo que eu prometi desde ontem, mas devido aos problemas, ao tempo e tudo mais, só vai estar saindo agora, a hora que você clicar aqui, que ele vai ter saído. É um eclipse que é um vídeo que eu estou fazendo exclusivo do eclipse total da Lua do dia 27 de setembro de 2015. Esse vídeo aqui eu vou tentar passar com vocês tudo, falar todas as informações importantes para que você possa no próximo domingo, acompanhar da melhor forma possível o eclipse da Lua, tão esperado aí desde o início do ano. Então eu vou passar várias coisas interessantes, fatos importantes, para que você possa então acompanhar esse eclipse da Lua, que vai ser algo realmente sensacional. Para tentar deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, algo assim, eu resolvi fazer ele no formato de como se fosse uma apresentação. Então, eu vou apresentar algumas figuras aqui, vou fazer algumas coisas para tentar ilustrar para vocês como será esse eclipse total da Lua. Bem, vamos começar aqui então com o eclipse em si só, sem falar o eclipse total da Lua. Todo eclipse total da Lua, um eclipse da Lua, primeira coisa, você tem que ter um alinhamento entre os astros, Sol, Terra e Lua. Quando o Sol ilumina a Terra projeta no espaço o seu cone de sombra, que é essa região preta aqui que vocês estão vendo nessa imagem. O cone de sombra também possui aqui uma parte penumbral, né, que é aquela sombra um pouco mais leve, e é assim que a Terra mexe, né, que a Terra se movimenta no espaço. Quando a Lua, na sua órbita ao redor da Terra, cruza esse cone de sombra, a gente tem o eclipse da Lua, que pode ser penumbral, se ela cruzar aqui a penumbra, pode ser total quando ela entra completamente dentro da sombra da Terra, ou pode ser parcial quando parte da Lua só atravessa a sombra da Terra. Então são esses os eclipses da Lua que existem. Primeira coisa, um eclipse total só acontece na Lua cheia. Então a Lua precisa estar cheia para acontecer esse eclipse, porque eu preciso ter esse alinhamento aqui. Quando a Lua está do lado de cá, eu posso ter um eclipse do Sol, e aqui nesse ponto aqui a Lua é nova. Então aqui a Lua está cheia. Então é assim que acontece o eclipse total da Lua. Outro ponto importante, você pode observar o eclipse de qualquer jeito, a olho nu, com binóculo, com telescópio, com luneta, com o que for. Nenhum eclipse da Lua traz malefício para sua vista, nenhum eclipse da Lua traz problemas para sua saúde. Então, aproveite, se o tempo estiver bom, observe o eclipse, que vai ser um fenômeno muito interessante de ser observado. Então, isso aqui eram os dados aí, vamos dizer aqui, a primeira coisa que eu chamei aqui, né, tá em inglês, mas tudo bem, a anatomia de um eclipse lunar. Pois bem, começando a falar agora especificamente do eclipse do dia 27. Então, esse aqui é o mapinha do eclipse, o mapa já tradicional, que muita gente já viu, mas aqui eu vou mostrar para vocês. Bem, para nós aqui no Brasil, primeira coisa, o Brasil como um todo está dentro da região principal do eclipse. Então, more você aqui no extremo oeste brasileiro, ou no extremo leste brasileiro, ou no extremo norte, ou no extremo sul, você vai ver o eclipse, a menos, obviamente, das condições meteorológicas. Se tudo correr bem, se São Pedro ajudar, você vai poder ver o eclipse tranquilamente. Essa estrelinha aqui que tem, ela marca o máximo do eclipse com a Lua no zênite. Então você vê que o Brasil está muito bem posicionado. Além disso, parte da África aqui vai ver o eclipse, parte da Europa também vai ver o eclipse, todo o leste dos Estados Unidos vai estar bem posicionado para ver o eclipse, e não só o Brasil, né, mas toda a América do Sul
vai ter uma boa visão do eclipse do dia 27 de setembro. Então esse aqui é o mapinha do eclipse do dia 27. Seguindo aqui, mais informações importantes. Esse gráfico aqui, essa arte eu peguei lá no canal do Astronomia ao Vivo, lá com a Cris Ribeiro e com o Newton, eles que montaram esse slide aqui, então eu peguei com eles, e a foto aqui, se não me engano, é do Marcelo Domingos no último eclipse total da Lua que teve aqui no Brasil. Então vamos lá. Bem, o eclipse, na verdade, a fase penumbral dele vai começar às 21h11. Só que essa fase penumbral aqui, pouca gente vê a diferença quando a Lua entra na penumbra. Vai começar a ficar interessante mesmo é aqui, ó. Às 10h07 da noite do dia 27, a Lua começa a entrar, início, né, da fase parcial do eclipse. Depois, a Lua entra, a fase total do eclipse começa aqui, ó, uma hora depois praticamente, às 11h11 da noite. Às 11h47 a gente tem o máximo do eclipse, ou seja, quando a Lua está no centro ali da sombra, na melhor hora para ver. E à 00h23 acaba então o eclipse total. Então o eclipse total vai durar aqui, ó, das 11h11 até a 00h23. Isso aqui vai dar 1h12, se eu não me engano, se eu estiver fazendo a conta certa. Então 1h12 de totalidade. Depois ela vai sair, vai terminar o eclipse parcial a 1h27 e o eclipse penumbral aqui vai terminar às 2h22 da manhã, já do dia 28. Durante o eclipse, algumas coisas interessantes que vão acontecer. Às 22h47, a Lua vai atingir o perigeu, o ponto mais próximo da Terra. Ela vai estar a 356.877 quilômetros de distância da Terra. E às 11h50, ela atinge a sua fase cheia, ou seja, 100% da Lua do disco lunar iluminado. Então esses aqui são os momentos importantes que você tem que ter em mente para poder observar o eclipse. 10h07, início do parcial, 11h11, início do total, 00h23, o final do total, e a 1h27, o final do parcial. Tudo isso aqui é super importante para quem vai observar o eclipse total da Lua. Muito bem, pessoal, eu liguei o estelário aqui agora para a gente poder ver como que vai estar o céu e o que a gente vai poder ver, além do eclipse, na noite do dia 27. Então eu coloquei aqui, começando perto das 9 da noite, tá? Então no horizonte oeste, estou mostrando aqui para vocês, nós vamos poder ver Saturno ali quase se pondo já. Aqui é a constelação do Escorpião com a estrela Antares ali, tudo bem legal. Então o horizonte oeste vai ter essa configuração aqui pouco antes do eclipse. Lá no lado sul do céu, o que a gente vai poder acompanhar é aquilo que a gente vem acompanhando há alguns meses, né, vamos dizer assim. Nós começamos a acompanhar o cometa Catalina aqui na região do Triângulo Austral, passando pelo compasso, e agora ele está aqui, ó. Vai estar bem baixinho ali, mas vai dar para poder observar. Ele vai estar com magnitude 6.21. Vou dar um zoom aqui nele para a gente dar uma olhada, tá? Então tá aí o cometa Catalina, o C/2013 e o S10. Então, além do eclipse, pouquinho antes dele começar, vão ter esses dois astros aí interessantes para a gente observar. Deixa eu pegar a Lua aqui agora, que é a grande estrela, não só da noite, mas também da semana inteira, como vocês viram aí no meu outro vídeo. Então aqui está a Lua, tá? Então tá a Lua aqui às 8h57. Eu vou andar aqui um pouquinho. Quando vocês verem, quando der 9 e pouquinho, a Lua vai ocultar essa estrela aqui, ó, a HIP 1107, com magnitude 6.75, então lá pelas 9h10 da noite. Depois, ela vai ocultar aquela outra estrela ali. Tá lá, ó, ocultou a HIP 1169, que tem magnitude 7. Tudo isso aqui antes do eclipse. Aqui está na fase penumbral. Você vê que o próprio estelário não mostra pra gente, né, diferença nenhuma. E aí, tudo começa. Você vê que agora a Lua ficou um pouquinho mais escura. A gente tá vendo ali que a Lua está um pouquinho mais escura. E aí o eclipse vai começar. Olha aqui, ó. Aqui a sombra começou a entrar na Lua. Quando der 10h16 por aí, a sombra começa a entrar. E a Lua vai seguindo, o eclipse vai seguindo, a Lua vai tomando aí a sua tonalidade. Daqui a pouco nós vamos ver a cor que ela pode ficar durante o eclipse.
E aqui está uma outra estrela que vai ser ocultada, uma estrela variável da constelação de Peixes, HIP 1325, de magnitude 6,95. Vai ser ocultada lá por volta das 11 horas da noite, um pouco antes da totalidade. Como eu falei para vocês, da totalidade. Essa estrela aqui no Rio de Janeiro, ela não vai ser ocultada, ela vai passar bem perto da Lua, mas não vai ser ocultada. Depois, aquela estrela vai reaparecer do outro lado lá da Lua. Vocês vão ver que daqui a pouco ela reaparece. Tá ali, ó. Quando é meia-noite, meia-noite e 20, e a Lua já começa a sair aqui da totalidade. Aí já é dia 28 de setembro, o eclipse continua até o final da fase parcial, 1h20 e alguma coisa. Então esse aqui que vai ser o céu aí durante o eclipse total da Lua. Esses fenômenos que você vai poder ver o planeta Saturno, vai poder ver o cometa Catalina e vai poder ver algumas ocultações de estrelas pela Lua no momento do eclipse. Então tudo isso você vai poder ver. Se você continuar aqui e continuar a noite inteira acordado, quando der perto das 4 horas da manhã, depois de você já ter passado toda a emoção do eclipse total e olhar para o horizonte leste, você vai ver aquela configuração que a gente já está conhecendo aqui: Marte, Régulus, Vênus. E se for um pouquinho mais tarde, né, por 4h40, alguma coisa, Júpiter vai estar nascendo ali, ó. Então às 4h40 você vai ter Júpiter, Marte, a estrela Régulus da constelação do Leão e o planeta Vênus aqui, para quem ficar acordado até depois do eclipse, lá pelas 4 e pouco da manhã. Então vamos voltar aqui agora e continuar falando um pouquinho mais sobre o eclipse total da Lua. Bem, isso aqui eu peguei lá da página do Marco Esparza, que faz o Astronomia ao Vivo com a gente, Ao Que Ver no Céu, tracinho, Astronomia. E isso aqui é bem legal, mostra como a Lua vai estar no momento do eclipse, a direção que a sombra vai estar varrendo a Lua, ou seja, a Lua está entrando ali na sombra da Terra, então a sombra vai estar nessa direção aqui e vai começar a passar por todas essas crateras aqui. Esses números aqui que o Marco colocou se referem às missões Apolo, onde elas pousaram, ou seja, os locais de pouso que você vai poder ver durante o eclipse. E a sombra então vai seguindo dessa maneira aqui pela Lua. Então vai passar aí por todas essas crateras aí que você está observando nessa figura aqui que o Marco fez com todo o carinho do mundo, que é bem difícil de fazer isso aqui. Tá tudo lá, quem quiser entrar na página dele no Facebook, é O Que Ver no Céu, tracinho, Astronomia. Então esses aí são os detalhes principais do eclipse específico, né, do eclipse do dia 27 de setembro. Bem, esse eclipse tem causado aí muita controvérsia, tem causado muita polêmica, porque muitas pessoas estão dando diferentes nomes para os fenômenos, para os acontecimentos que vão estar em vigor no momento do eclipse. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês aqui é a seguinte: as nomenclaturas que são dadas dependem de critérios que são adotados para dar aquela nomenclatura. Então, às vezes a gente dá um determinado nome para um determinado evento, para um determinado fenômeno, adotando um determinado critério. Nem sempre esse critério fica muito claro. E se qualquer outra pessoa adotar outro critério, ela pode dar outro nome para aquele mesmo fenômeno. Mais ou menos é isso que tem acontecido aqui com esse eclipse, nós vamos entender um pouco mais. Bem, primeiro eu vou passar aqui para vocês algumas coisas interessantes desse eclipse, depois vou passar elas uma por uma. Tudo isso aqui também foi o Newton que fez, uma pesquisa muito legal que o Newton fez, está lá publicado no Astronomia ao Vivo. Primeira coisa interessante desse eclipse: ele será o último de uma tétrade lunar. Tétrade lunar é uma sequência de 4 eclipses totais da Lua. Só vão ocorrer 8 tétrades durante o século XXI. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver a tabelinha das tétrades. Esse eclipse vai acontecer durante o que a gente chama de superlua. Na verdade, o americano ele adora dar nome para as coisas. E eles deram o nome da Lua quando ela está no perigeu, ou seja, na menor distância Terra-Lua, de superlua. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver que diferença faz isso. Além disso, o perigeu desse dia vai ser o mais próximo do ano de 2015.
Aqui tem um detalhe, né, que a última eclipse nessas condições aconteceu em 1982 e o próximo em 2033. Essa informação está num vídeo que a NASA divulgou essa semana e muita gente começou a falar que isso está errado, que aqui teria 1997, aqui seria uma outra data, aqui também teria uma outra data. Bem, muito provavelmente o critério usado lá pela NASA são eclipses observados nos Estados Unidos. Você tem vários critérios aqui, né, que você pode adotar. Você pode adotar o menor perigeu. O menor perigeu pode ser um critério. Você pode adotar distâncias, tá? Então, por exemplo, distância menor que 356 mil quilômetros, ou 357 mil, ou 358 mil. Cada um desse vai dar uma data aqui. Você pode adotar também que o perigeu acontece durante a totalidade, e aí esses números aqui mudam, e você pode também falar que é um eclipse visto numa determinada região do mundo, que eu acredito que foi feito lá naquele vídeo da NASA, tá? Ela não está errada porque ela adotou esse critério, foi o critério que ela escolheu e tudo bem. Bem, além disso, será a lua cheia mais próxima do equinócio de primavera. Então ontem, na verdade, dia 23, foi o dia do equinócio. O eclipse é dia 27, são apenas 4 dias de diferença entre o eclipse e o equinócio. Isso aqui, nas culturas do norte, é chamada de Harvest Moon, ou seja, a lua da colheita. Essa palavrinha aqui em inglês quer dizer colheita. Por quê? Porque durante esse eclipse, durante a lua que ocorre, a lua cheia que ocorre próximo do equinócio, ela tende a ficar mais tempo no céu durante a noite. Muitas vezes ela passa a noite toda no céu. Nessa época do ano, a época do equinócio, é a época em que ocorrem as grandes colheitas das plantações nos Estados Unidos. E os povos, antes da invenção da luz elétrica, eles usavam a luz da lua para realizar a colheita. Como essa lua ficava a noite inteira, então eles trabalhavam a noite inteira para adiantar a colheita e para render mais o trabalho, e por isso que veio esse nome. Existem várias luas, existem a Hunter's Moon, é uma outra lua, a Snow Moon. A Snow Moon é uma outra lua. Você tem a Wolf Moon, que é uma outra lua. Você tem a Hunter's Moon. Então o americano ele dá esse nome aqui. Esse nome vem da cultura indígena americana. Cada tribo usa um nome, cada região usa um nome. Então, de novo, critério que é usado para dar esses nomes depende e varia muito de cultura para cultura. Um outro fato interessante, esse é o último eclipse de uma sequência de 4 eclipses de 2015, 2 lunares e 2 solares, e esse é o número mínimo de eclipse que pode acontecer em um ano. Então vamos seguir aqui para a gente ver algumas coisinhas. Aqui está uma ilustração famosa, né, mostrando aqui a Harvest Moon, tá? É a lua da colheita. Então esse aqui é um quadro que mostra exatamente isso, o pessoal usando a luz da lua para poder fazer as colheitas lá no interior dos Estados Unidos, porque a lua ficava a noite inteira no céu e facilitava muito a colheita. Então isso é uma coisa interessante. Tá aqui, né? Tô mostrando para vocês. Aqui foi dia 23, foi o equinócio. 1, 2, 3, 4 dias depois está aqui a lua cheia. O eclipse vai acontecer aqui e é a lua cheia mais próxima do equinócio, 4 dias. Então por isso que ela leva esse nome, tem essas características. Aqui estão as tétrades que eu estou listando para vocês. Então as 8 tétrades que vão ocorrer nesse século, 2000 até 2100. Essa é a segunda tétrade, foi o eclipse de 15 de abril de 2014, de 8 de outubro de 2014, de 4 de abril de 2015, de 28 de setembro de 2015. Então está aqui o eclipse que é o último dessa segunda tétrade do século 21. Seguindo aqui, superlua. Então está aqui. Como que acontece a superlua, né? Então a Terra está aqui, a órbita da Lua ao redor da Terra é uma elipse. Então tem momentos que a Lua está no apogeu, que é a maior distância aqui Terra-Lua, e tem momentos que a Lua está no perigeu. Quando ela está no perigeu, a gente dá esse nome aqui de superlua ou perigeu sigília. Perigeu
o nome correto dela, o nome astronômico dela é esse aqui. Lembrando que o termo superlua, o termo mesmo superlua, foi dado por um astrólogo. Então tá aí, ó, a vida imitando a arte, tá? O termo superlua foi dado por um astrólogo e não por um astrônomo. Na astronomia, ela tem esse nome aqui. Um fato interessante, porque que diferença tem da superlua para a lua tradicional? Então tá aqui do lado de cá uma superlua, tá? Essa lua aqui, ela é 14% maior do que a lua tradicional. E ela é 30% mais brilhante do que a lua normalmente falando. Então essa aqui é a diferença que você tem. Você consegue ver essa diferença? Não. Você não consegue ver essa diferença. Porém, pelo fato da lua estar no perigeu e ser lua cheia, então nós vamos ter aí lugares onde as marés, aí o pessoal chama de supermaré, maré da superlua, aí tem vários outros nomes. A maré com certeza será um pouco mais intensa em alguns lugares chegando até 15 centímetros de diferença entre as marés, tá? Então essa aqui é a diferença que você tem de uma superlua, que é essa daqui, para a lua. Aqui no caso é a mini lua quando ela está no apogeu, tá? Então aqui é apogeu e aqui é perigeu. Então essa é a diferença, é uma diferença que não é notada visualmente, a não ser que você faça uma foto como essa que está mostrada aqui. Pois bem, outro fato marcante desse eclipse que tem chamado muita atenção e tem despertado muita confusão, muitas críticas, muita polêmica e muita discussão é a cor da Lua. Pois bem, a Lua tem sido chamada, além de ser chamada de Harvest Moon, Superlua, muita gente está chamando essa Lua de Lua sangrenta. Vamos entender por que disso. Existe um porquê que não tem nada a ver com a astronomia. Primeiro eu vou explicar por que a Lua normalmente tem essa coloração meio vermelho alaranjada, meio cobre. A gente chama essa cor aqui, é uma cor de cobre, tá? Que a Lua acaba tendo, tá? Então por que ela tem essa coloração aqui? Então você imagina que a Terra, isso aqui é a Terra tem a atmosfera dela, que está a atmosfera da Terra, circulando a Terra. E ali está o Sol, tá vendo o Sol? O Sol está ali, ó. Tá se pondo, né? Entrando atrás, a Terra está entrando na frente. A Terra está entrando na frente do Sol para quem está observando na Lua. Então, se você estiver aqui na Lua, você vai ver isso aqui, tá? A Terra eclipsando o Sol. Pois bem, quando acontece isso, essa região aqui, a atmosfera da Terra, ela tem a capacidade de refratar a luz. Então, determinados comprimentos de onda ela absorve, ela ilumina o nosso céu, por exemplo, a cor azul, e determinados comprimentos de onda ela espalha. Isso aqui tem um nome até, chama-se espalhamento Rayleigh. É o que acontece nessa ocasião aqui. Bem, com isso, a luz vermelha passa aqui pela atmosfera da Terra e chega até a Lua, iluminando a Lua e deixando ela com essa coloração avermelhada, ou melhor, com uma cor de cobre. O termo correto mesmo é uma cor de cobre, é um vermelho meio alaranjado. Então é por isso, cientificamente explicado, astronomicamente explicado, por que a Lua fica vermelha durante o eclipse. Então aqui está de novo uma explicação. Está a Terra, aqui está o cone de sombra da Terra, aqui estão as cores que estão sendo espalhadas, aqui é a visão que um astronauta teria que se estivesse na Lua. Então, à medida que a Lua vai entrando aqui no cone de sombra, tá aqui, é como se o Sol tivesse sendo escondido pela Terra. Quando o Sol é totalmente escondido pela Terra, quando observado da Lua, o que você tem é esse anel aqui vermelho ao redor da Terra. Então a luz vermelha aqui está escapando e está iluminando a Lua. É isso que acontece, simples, prático, sem problema algum. Tá? Então aqui de novo, mesma explicação, o raio de Sol chega aqui na atmosfera da Terra, a atmosfera da Terra pega a luz vermelha aqui, ela é inclinada, ela é refratada, então o que acontece aqui a gente chama de refração, é um fenômeno óptico que acontece aqui. Essa luz vermelha então chega e bate na Lua, enquanto a luz azul é espalhada aqui pela atmosfera da Terra.
Pois bem, para medir isso, existe uma escala, tá? Então foi criada uma escala chamada escala de Dunham. Ela mede como o eclipse é. Se ele é um eclipse mais escuro, se ele é um eclipse mais avermelhado, então você classifica, você dá a letra L igual a 0, 1, 2, 3 ou 4. Se for um eclipse com a lua muito escura, o L é 0. Se for um eclipse mais com a lua mais amarronzada, L é igual a 1. Se for uma cor um pouco avermelhada, com uma região central ainda meio escura e tal, você dá uma nota 2 para ele. Se for um eclipse aí bem mais vermelho, você dá uma nota 3. E se for aquela cor de cobre que eu falei, que é aquele vermelho alaranjado, você dá o L igual a 4. Isso aí é a tonalidade de Dunham. Por que varia a coloração da lua durante o eclipse? Pois bem, aqui a gente tem um eclipse. Esse eclipse aqui é o de 1982. O que aconteceu nessa época aqui? Um vulcão chamado El Chicón, no México, entrou em erupção. Quando esse vulcão entrou em erupção, ele jogou na atmosfera da Terra uma grande quantidade de partículas de poeira. Quando a luz do Sol atingiu aquela atmosfera da Terra, toda poluída no bom sentido, né, toda repleta de partículas, a luz vermelha não conseguiu ela foi filtrada também pela atmosfera da Terra. Então a Lua, você vê, ó, que ela não ficou avermelhada, ela ficou com uma grande manchona aqui no meio, né, toda escura, tá vendo? Então isso aqui é a coloração que ela teve durante esse eclipse de 1982, devido à erupção do El Chicón no México. Foi só essa vez que isso aconteceu? Não. Em 1992, a gente teve o Monte Pinatubo nas Filipinas. Todo mundo acho que lembra, quem era vivo e nascido lembra dessa erupção. Então o Monte Pinatubo nas Filipinas também entrou em erupção, também jogou uma grande quantidade de partículas na atmosfera, e você vê aqui a Lua ficou com essa manchona escura. Aqui ficou mais avermelhado, mas ela não ficou totalmente avermelhada. Para esse eclipse, o que pode acontecer? Nós não tivemos nenhuma grande erupção vulcânica perto do eclipse, então muito provavelmente a Lua vai estar ali num L3A4, uma coloração mais avermelhada. Porém, da onde que vem o tal nome famigerado que todo mundo fala para cima e para baixo, Lua de Sangue? Ela vem desse livro aqui que eu vou mostrar cá para vocês. E toda essa confusão é graças a esse cidadão aqui, ó, o John Hagee. Esse livro aqui é de 2013, tá? Ele escreveu um livro fazendo uma interpretação de um escrito da Bíblia, falando que ao final de 4 luas cheias, a última lua seria a lua de sangue, porque teria um tempo de grandes mudanças, de grande mortandade, e isso aí seria a tal da lua sangrenta, tá? O nome vem daí. A gente sabe que a lua não fica vermelha, não é por conta disso, mas o nome quem deu foi esse cara. Do mesmo jeito que o Superlua, quem deu o nome foi um astrólogo, quem deu o nome Lua Sangrenta foi esse pastor aqui. Eu vou mostrar a carinha dele aqui para todo mundo se lembrar. Esse aqui é o cara. Esse é o responsável pelo nome Lua Sangrenta, tá? Existem outras interpretações aí baseadas, por exemplo, no fato da Hunter's Moon, que é a lua do caçador, ela acontecia nessa época, e quando o pessoal saía para caçar, matavam-se muitos animais, e esses animais então pintavam a floresta ou a neve de sangue. Então deu-se o nome àquela lua de lua sangrenta, porque era uma lua responsável por toda aquela mortandade de animais. Mas nada disso importa, nada disso tem a ver. A gente sabe exatamente por que a lua tem a coloração avermelhada. Muito bem, pessoal. Então esse aqui era o vídeo que eu queria trazer para vocês sobre o eclipse. Eu acho que eu dei uma passada geral em todos os temas mais importantes desse eclipse, em tudo que está sendo discutido, tudo que está sendo conversado, em toda a polêmica. Como diz o meu amigo Zeca, é simplesmente um alinhamento geométrico, Sol, Terra e Lua. Os nomes somos nós que damos. Se você quer inventar um nome para a Lua, se você quer inventar um nome para esse eclipse, invente, fica à vontade. Só defina o critério que você está usando, que aí vai ficar mais fácil depois da gente poder interpretar. Mas nada mais é do que o Sol, a Terra e a Lua alinhados, a Lua passando na sombra da Terra, e assim o eclipse total, dia 27 de setembro, a partir das 10 horas da noite. Já fique atento, olhe para a Lua. Se na sua região chover,
se o tempo estiver ruim, o Astronomia ao Vivo, a partir acho que das 9 da noite, vai transmitir o eclipse total. Então entre no YouTube, no canal do Astronomia ao Vivo, e lá você vai poder acompanhar a transmissão do eclipse total. O pessoal vai estar com um telescópio para todo lado, mostrando esse eclipse, esse fenômeno que vai ser belíssimo. Então, se na sua região estiver chovendo, se o tempo estiver fechado, entre na internet e vai ver com o Astronomia ao Vivo. Caso o tempo esteja bom, não pense duas vezes. Vá para fora, pegue seu binóculo, pegue seu telescópio, ou não pegue nada, simplesmente senta e aprecia, porque é um fenômeno muito legal. Você vê aquela lua, que você está acostumado a ver ela super brilhante, sendo ali, ficando naquela coloração avermelhada, como a gente espera que vai acontecer. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer, espero que vocês tenham gostado. Desculpa o atraso, mas de hoje, quinta-feira até domingo, vamos compartilhar esse vídeo para todo mundo. Eu acho que todas as informações estão resumidas aqui nesse vídeo, acho que eu consegui resumir todas as informações, espero que vocês gostem das informações, espero que elas sejam úteis para todos vocês. Se eu falei alguma besteira, escrevam aqui que eu me redimo, ninguém aqui é perfeito, às vezes a gente fala alguma coisa errada. Se eu falei alguma coisa que não ficou muito bem esclarecido, escrevam nos comentários também, que eu vou tentar esclarecer melhor para vocês. E depois me contem, quem fizer foto do eclipse, mande para mim, que num outro programa eu publico as fotos, igual foi da conjunção, eu publico as fotos aqui, falo quem tirou. Então tá aí, o canal tá aberto para você ouvinte, para você web espectador, mandar foto, e a foto depois vai ser publicada aqui, vai ser dado todo o crédito a você. Espero que vocês curtam o eclipse, espero que vocês curtam os fenômenos astronômicos para observar no céu, espero que vocês sempre curtam a astronomia. Então, se você gostou mesmo, dedão para cima, o joinha aí que me ajuda pra caramba, que vocês não fazem ideia do quanto que me ajuda. Favorite o vídeo, compartilhe o vídeo nas redes sociais, se inscreva no canal. Todas aquelas ações rápidas para vocês é 5 segundos, para mim é uma eternidade, porque vai me ajudar para sempre. Não me ajuda só agora, me ajuda para sempre, porque eu volto ali e vejo como está sendo a aceitação do vídeo, leio os comentários novos, os velhos, vejo como que foi. Então tudo isso me ajuda para sempre mesmo. Céus limpos para todos vocês, semeiem astronomia, vão para a rua, vão observar o eclipse, chamem os vizinhos, chamem as famílias e não percam esse que será o evento astronômico do ano, principalmente para nós aqui no Brasil. E a noite também cheia de fenômenos aí para a gente observar. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!